Então vamos lá, paz irmão, paz irmã, amigo e amiga que está, Rubenson Mundel. Estou hoje aqui para ministrar a terceira videoaula da Escola Bíblica Dominical na lição dos adultos do terceiro trimestre de 2023. Nós estamos estudando nesse trimestre a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Está aqui a nossa revista. Chegamos então hoje à terceira lição, que data do dia 16 de julho de 2023 e traz por título o perigo do ensino progressista. O nosso texto áureo está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, que diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E a nossa verdade prática: os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de coisas sociais. E a nossa leitura bíblica em classe está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 9. Já quero te aconselhar a ler toda a carta de Timóteo. É uma carta pequena. Leia, se possível, primeiro a Timóteo, segundo a Timóteo. Faça essa leitura durante essa semana, porque vai ser de muito proveito para a tua vida. A nossa introdução, vamos concluir. Nesta lição, veremos que os ensinos progressistas enfraquecem a autoridade da Bíblia. Suas heresias propagam que as Escrituras contêm erros, que Deus não é soberano e que o sobrenatural é um mito. São indiferentes à doutrina bíblica do pecado, relativizam os valores morais e defendem a necessidade de ressignificar a fé cristã. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de se viver. A gente não precisa ressignificar a Bíblia, a gente não precisa entrar nessa conversa fiada. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é eterna e ela é a bússola para a nossa vida. Glória a Deus. Por conseguinte, seus ensinos progressistas resultam na descaracterização do cristianismo bíblico. Nesta oportunidade, verificaremos alguns de seus heréticos conceitos e os meios espirituais pelos quais a igreja deve resistir aos seus efeitos maléficos. Então está aí já o resumo prático, claro e objetivo da nossa introdução. Você que está sempre comigo, é um prazer tê-lo mais uma vez aqui no nosso canal do YouTube. Você que está chegando agora pela primeira, pela segunda vez, você é muito bem-vindo. Nós ministramos semanalmente as aulas da Escola Bíblica Dominical. Toda segunda-feira ao meio-dia, uma aula vai ao ar e você pode acompanhar aqui no nosso canal do YouTube. E você que está sempre comigo, eu te peço, confira se você está inscrito no canal. Se não tiver, se inscreva no nosso canal do YouTube, ative o sininho e deixa a sua mãozinha no like para que eu saiba que esse conteúdo está sendo relevante para você. E se você sentir de deixar um comentário também, eu leio e respondo todos os comentários. Você que está chegando agora, eu não te peço a tua inscrição, eu não te peço o teu like, segura a tua mãozinha, não precisa dar o like, não precisa se inscrever ainda no meu canal do YouTube. Eu te peço apenas assiste essa videoaula até o final e se alguma coisa que eu ministrar durante essa videoaula edificar a tua vida, a tua casa, a tua família, se eu trazer algum conhecimento que você ainda não tinha, então no final dessa videoaula você considera se inscrever aqui no canal do YouTube e deixar o like nessa videoaula. Você pode glorificar a Deus. Vamos aos tópicos. Tópico 1, a descaracterização
do cristianismo. O tópico 1 ele tem 3 subtópicos. O primeiro deles, a deteriorização moral. A expressão bíblica últimos dias faz alusão ao período anterior à volta de Cristo, sendo retratado como um tempo extremamente difícil. O apóstolo Paulo alerta que o comportamento humano estará associado à impiedade, caracterizada pela profunda degradação moral. Por isso, a lista paulina é uma descrição da escalada dos pecados na sociedade e o enfraquecimento da doutrina bíblica e o relativismo que não aceita norma moral absoluta instigam a má conduta da humanidade. E essa é uma luta da igreja, porque os valores bíblicos, os valores da palavra de Deus, eles vêm sendo desconstruídos através da mídia, da grande mídia, através da política, através do cinema, através da arte. Todos esses meios estão sendo usados para desacreditar a igreja, para desvalorizar os valores bíblicos, para relativizar a fé. E a gente está sendo bombardeado de todos os lados, na escola, na faculdade. Então a gente percebe que é uma ação conjunta de todos os meios para descredibilizar a palavra de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, o apóstolo Paulo diz: porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentirão coceiras nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades. E é isso que está acontecendo. As pessoas não suportam mais a sã doutrina. Oh meu Deus, eu não sei como é na tua igreja, irmão, mas em muitas igrejas por aí ninguém mais vai a culto de ensino, ninguém vai mais a culto de oração. Muitas igrejas nem culto de oração mais tem. E a gente percebe que as pessoas, elas querem um evangelho flexibilizado, de facilidade, aonde não existe sacrifício, aonde Deus aceita todo tipo de comportamento mal, pecaminoso. Não! Ainda a gente precisa levantar a bandeira do verdadeiro evangelho de Cristo. Glória a Deus. Vamos ao subtópico 2. A erosão da ortodoxia. O ensino progressista representa um ataque teológico à ortodoxia bíblica. Suas teses reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. Desse modo, o fundamento da fé cristã é questionado, isto é, a autoridade bíblica é rejeitada e as suas verdades negligenciadas. O conteúdo doutrinário cede espaço para a cultura, o entretenimento e ao resultado a qualquer custo. Os cristãos tornam-se mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E a Bíblia adverte severamente essa inversão de valor, esse relativismo, essa negligência com as doutrinas, com o conceito da Bíblia. E Tiago, no seu capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer: adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. E quando pedis e não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Então o que a Bíblia vem nos alertando, irmão, é que a gente não pode ter amizade com o mundo. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno, e aquele que ama o mundo e as coisas do mundo e as suas concupiscências se torna inimigo de Deus.
A gente sabe que a gente está no mundo, mas não somos desse mundo. E a gente precisa ter Deus como prioridade da nossa vida. Não importa se o que eu estou fazendo vai me levar mais distante de Deus. Não importa se eu estou fazendo um negócio e estou ludibriando, quem sabe, o meu amigo, o meu companheiro, para eu ganhar uma vantagem ou ganhar... Não, irmão, isso não é atitude de crente. Não. O crente fala e faz, o crente compra e paga, o crente promete e cumpre, o crente tem uma só palavra, independente se ele vai ser lesado, independente se vou enfrentar dificuldade, a palavra do crente ainda tem valor, oh glória. Mas a gente nota que tem pessoas fazendo negócios para essa vida, não se importando com o que diz a palavra, não se importando se estão passando a perna em A, em B, em C, eles querem levar vantagem, as suas próprias corrupçências estão devastando eles, mas a gente precisa ficar firme na palavra de Deus. Vamos ao subtópico 3. A corrupção da fé. Com o caráter humano maculado e a corrosão da ortodoxia, promovidos pelo progressismo no ensino, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados. Não por acaso, o apóstolo Paulo acrescenta as práticas dos falsos cristãos e a repulsiva conduta da luxúria e de várias corrupçências. Os hereges cativam as pessoas por meio da sedução e do engano. É o que eu estava falando exatamente agora no ponto 2. Se repete no ponto 3. As pessoas, pelo seu bel prazer, elas começam a praticar coisas que não condiz com uma vida cristã. Elas começam a praticar e ter certas atitudes que não são dignos de um cristão. Mas elas fazem isso pelo bel prazer. Elas fazem isso pela luxúria. Elas fazem isso por uma conduta que está torta. Mas a gente precisa voltar, irmão. Ser aquela igreja de oração, de consagração, de jejum, de leitura da palavra. A palavra de Deus precisa estar acima do nosso querer. A palavra de Deus precisa estar acima do meu velho homem. E eu preciso pautar as minhas atitudes na palavra. É a palavra que é a bússola da nossa vida. É a palavra de Deus que tem que pautar as nossas atitudes. Oh, glória a Deus! Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 13, diz: mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então esse povo sem Deus, esse povo que está aí ao bel prazer, eles vão de mal a pior, enganando, sendo enganados. Ô irmão, a gente precisa, antes de fazer qualquer coisa, voltar a consultar o Senhor, voltar a tirar um tempo aos pés de Cristo, orar, buscar, ver se é da vontade de Deus que a gente faça, que a gente vá, que a gente compre, negocie. Cristo ainda é o Senhor da nossa vida. Glória a Deus. Para concluirmos, escravos que são das paixões, eles acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. Por isso, os pecados morais, a libertinagem e o abuso do corpo são tolerados, tais como a prostituição, a ideologia de gênero, as drogas, o aborto, o relativismo moral, a rebeldia, a ausência genuína de conversão, os impedem de alcançar o conhecimento da verdade. Por fim, o engano desses mestres e seus seguidores será objeto de juízo divino. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem os tem aprendido, e desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação
pela fé em Jesus Cristo, irmão. Enquanto essas pessoas vão de mal a pior enganando, sendo enganado, enquanto elas estão imersas na prostituição, nas drogas, no relativismo, a gente permanece naquilo que a gente aprendeu. Oh, glória a Deus, a saber a palavra de Deus. Você pode glorificar a Deus? Então está aí, irmão e irmã, o resumo prático, claro, objetivo do tópico 1. Você pode glorificar a Deus por essa palavra. Eu já quero avançar contigo ao tópico 2. Tópico 2, as teorias progressistas. O tópico 2 também tem 3 subtópicos. O primeiro deles, a desconstrução da Bíblia. O ensino progressista é o desdobramento do liberalismo teológico. Sua principal característica é o repúdio à inspiração e à inerrância da Bíblia. A ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo, o homem no centro. Esse ensino produz pessoas egocêntricas e retira a convicção do pecado. E a Bíblia diz, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Irmão, a Bíblia é inerrante, não contém erro. Nos seus 66 livros, nos seus 1189 capítulos, nos seus 31.168 versículos, não há um erro sequer, não há uma contradição sequer. A Bíblia é o livro mais combatido, mais estudado, e nunca encontraram um erro nela. Então não caia nessa conversa. Esse povo que tem por doutrina o antropocentrismo, que é colocar o homem no centro. Olha o que João fala. Apocalipse, capítulo 1, versículo 12 diz: e virei-me para ver quem falara comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma roupa comprida e cingido pelos peitos com cinto de ouro. Então João, quando Jesus fala com ele, e Jesus fala com João, a Bíblia diz que João se vira para ver quem falara com ele. E quando ele se vira, a primeira coisa que ele vê é 7 castiçais, e a Bíblia vai explicar que os 7 castiçais representam a igreja. E no meio da igreja, ele vai dizer assim, ó: vi um semelhante ao Filho dos Homens, a saber, Jesus Cristo. Oh glória, Jesus ainda está no centro, irmão. Jesus ainda é o centro da igreja. Jesus ainda é o centro da nossa vida. Jesus tem que ser o centro da nossa família. Jesus tem que estar no centro da nossa casa. Jesus tem que ser o centro. Jesus tem que ser o centro. Glória a Deus. O parâmetro progressista é de reinterpretação das escrituras para satisfazer a corrupciência humana. Então propaga-se um evangelho em que a salvação do homem ocorre por meio de uma reforma social, com a relativização do pecado, da moral e da fé bíblica. Assim, o termo progressista refere-se às teorias que se distanciam do cristianismo bíblico, em especial na deturpação das doutrinas e dos valores cristãos. Sabe o que Apocalipse diz sobre tudo isso? Apocalipse 22, 19. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Ai daquele que tirar um tio ou um jota da palavra de Deus. Irmão, eu repito mais uma vez, a Bíblia, ela não é antiga e ela não é nova.
A Bíblia não é antiga, não é nova, não é atual. A Bíblia é eterna. A palavra de Deus é eterna. Ela não precisa passar por uma inspeção. Não, ela não precisa passar por uma reformulação. Não, ela não precisa passar por uma reinterpretação. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não é antiga, ela não é moderna, ela não é velha, ela não é atual. Ela é eterna. Glória a Deus. Vamos ao subtópico 2. O teísmo aberto. Outra corrente da teologia liberal progressista é o ensino do teísmo aberto. Nesta teologia, Deus é limitado. Não conhece o futuro em detalhes. Não exerce o controle absoluto sobre o universo e nem sobre a vida humana. Afirma-se que o conhecimento divino das coisas que estão por acontecer depende das ações livres dos homens. Rejeita-se o conceito de presciência, em que Deus sabe todas as coisas antecipadamente. Nessa heresia, Deus foi surpreendido pelo pecado no Éden e forçado a redesenhar a história. Que heresia abrupta aos nossos ouvidos essa. Irmão, Deus ainda é o Todo-Poderoso. Deus tem o controle da história em suas mãos. Deus tem o controle do universo. A Bíblia diz que Deus chama as estrelas pelo nome e elas vêm diante dele. Deus sabe de todas as coisas. Ele é onipresente. Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus da Bíblia. Ele é o Deus que faz todas as coisas e anuncia o fim desde o começo. Vamos ver esse texto? Esse texto está em Isaías 46:10, que diz: eu sou o Deus que anuncio o fim desde o princípio. Olha que coisa linda. O nosso Deus é aquele que anuncia o fim desde o começo. Por quê? Porque ele sabe de todas as coisas. A história está em suas mãos. Oh, glória a Deus, o teu Deus é o Todo-Poderoso, irmão. Não caia nessa conversa. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Continuando ainda, essa ênfase extremada nas decisões do homem sacrifica a soberania de Deus. E a autolimitação divina anula o que a Bíblia ensina sobre a queda e a corrupção do gênero humano. Afeta assim a doutrina da providência divina e da presença do mal moral no mundo. Logo, embora seus postulantes não o reconheçam publicamente, a conclusão é bem lógica. Se Deus não é soberano, então não faz sentido orar a Ele. Irmão, quero ir a 2 textos contigo agora. O primeiro, Isaías 43:13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Oh glória! Ele é o Deus Todo-Poderoso. Outro texto, Isaías capítulo 6, versículo 1. Deixa eu abrir a minha Bíblia para ler esse texto. Isaías, abra comigo a sua Bíblia. Isaías capítulo 6, versículo 1 diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia todo o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam um aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória.
Deus ainda está no trono, irmão. Deus ainda é o Todo-Poderoso. Deus é o Senhor dos exércitos. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Vamos em frente, subtópico 3. A teologia da demitologização. Em 1958, Rodolfo Bultmann propôs um programa de demitologização do texto bíblico. O mito é uma história de caráter religioso que não tem fundamento na realidade e que se destina a transmitir um conceito de fé. Para esse teólogo alemão, havia mitos na Bíblia e era preciso separá-los da verdade. Nesse pensamento, o céu e o inferno, a tentação, os demônios e a possessão demoníaca passam a ser vistos como mitológicos. Até a doutrina da concepção, do nascimento virginal e a promessa da vinda de Cristo são classificados como mitologia. Nessa teologia, a Bíblia só é crível se dela forem extirpados os milagres, os sinais e outras revelações sobrenaturais. Em oposição a esses disparates, ratificamos que a Bíblia é a verdade plena de Deus. Atestamos pelo Espírito Santo, sustentada pela história e confirmada por milhões de pessoas alcançadas pela fé em Cristo Jesus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E não é fácil, irmão. Não é fácil a gente manter-se firme, fiel, constantes e abundantes na obra do Senhor. A gente precisa, irmão, da oração, a gente precisa do jejum, da consagração, a gente ainda precisa do culto doméstico, ainda a gente precisa ter intimidade com a palavra. A gente vem sendo bombardeado por todos os meios, todos os locais. É a mídia, a grande mídia, a política, a geopolítica, a cultura, o rádio, a televisão, o cinema, a televisão. Então, todos os meios possíveis, é novela, é filme, é série, é desenho. Irmão, tudo e todos, eles estão atacando a igreja de Cristo. O sistema para o anticristo está sendo montado, desenvolvido e já é aplicado. E muitas das vezes a gente está ainda brincando. A Bíblia diz, em Marcos 16:15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. A gente precisa, irmão querido, irmã, a gente precisa buscar a Cristo mais do que nunca. A gente precisa buscar a Cristo nesse último tempo. Por isso que Efésios capítulo 5, versículo 14 diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Oh glória, não é mais tempo de brincarmos, não é mais tempo de a gente fazer aquilo que o nosso bel prazer deseja, mas é tempo de estarmos em Cristo, é tempo de buscarmos a Cristo, é tempo de desenvolvermos o nosso ministério, é tempo, querido irmão, querida irmã, de lutar contra essas investidas do diabo, do inferno. A igreja tem que tomar um posicionamento contra todas essas coisas. Glória a Deus. Então está aí o resumo prático, claro, objetivo do tópico 2. Se tudo isso já foi bênção na tua vida, você pode glorificar a Deus, você pode bendizer o nome do Senhor. Eu já quero ir contigo ao tópico 3. Tópico 3, refutando o ensino progressista. O tópico 3 também tem 3 subtópicos. O primeiro deles, reafirmando a autoridade bíblica. Em refutação ao ensino progressista, é indispensável reafirmar a doutrina da inspiração
divina. Por isso que citamos que homens inspirados por Deus falaram da parte de Deus. Verbal e plenária da inerrante palavra de Deus, e validar o princípio de sola escritura, instituído na Reforma, que estabelece a Bíblia como a única regra infalível e autoridade final de fé e de prática. E além disso, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, vai dizer: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que todo o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Irmão, a palavra de Deus, ela não é antiga, ela não é moderna, ela não é velha, ela não é atual. A palavra de Deus é eterna. Eu repito, a palavra de Deus é eterna e é a nossa única regra de fé e de prática. Baseie a tua vida na palavra de Deus, irmão. Baseie a tua família na palavra de Deus. Baseie as tuas atitudes, os teus negócios, a tua empresa. Baseie na palavra de Deus. Oh, glória! Você pode glorificar a Deus? Vamos avançando, subtópico 2. Ensinando as doutrinas bíblicas. A grande comissão confiada à igreja consiste em fazer e ensinar discípulos, né? Essa é a missão da igreja. A missão da igreja é fazer missão. E como é que a gente faz missão? Exatamente dessa forma, né? Ensinando e fazendo discípulos. Vamos ver o texto. Mateus, abra comigo. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Diz assim, ó: portanto, ide por todo o mundo, fazendo discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Continuando ainda, compreende uma ordenança proclamadora e um mandato educacional. A incumbência é tanto de formação quanto de transformação de indivíduos. É responsabilidade da igreja evangelizar o mundo e ensinar as doutrinas bíblicas. Em vista disso, Paulo exorta a necessária dedicação ao ensino. A atividade é essencial para instruir, expor, corrigir o erro. Essa atuação é primordial na transformação da velha natureza. Por quê? Porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. Formação do caráter cristão, resultando no genuíno crescimento de uma igreja espiritualmente saudável e doutrinariamente bíblica. E 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6, ele vai nos dar um conselho, uma instrução. E assim diz a palavra de Deus: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, quanto aos que te ouvem. Então o conselho para a nossa vida é: irmão, persevera na doutrina do Senhor, prega a palavra, faz discípulos, ensina, exorta a cada um deles segundo a palavra de Deus. Oh glória! E que a gente possa
cumprir esse ensinamento, que a gente deve cuidar de nós mesmos, cuidar da doutrina. Fazendo isso, a gente salvará a nós e aos que nos ouvem. Glória a Deus. Vamos adiante. Subtópico 3. Enfatizando a santificação. O fortalecimento da autoridade bíblica e o aprendizado das escrituras cristãs precisam estar atrelados a uma vida de santidade. O verbo santificar vem do grego hagiazo, que significa separar, purificar, consagrar. Desse modo, a santificação é a operação do Espírito Santo em manter o crente separado do pecado e consagrado a Deus. É a continuação da obra iniciada na regeneração, quando o salvo recebe novidade de vida e se estende até o dia da glorificação do crente. E sobre isso Filipenses, capítulo 1, versículo 6 vai dizer: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Irmão, a gente podia carregar uma plaquinha no peito dizendo: em obras. A gente está constantemente em obras. Hoje, mais santo do que ontem. Amanhã, mais santo do que hoje. É um progresso, é um avanço, é um desenvolvimento. Então estamos em obra. E aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. A ênfase está na obediência à palavra de Deus. Estamos falando isso desde o início. A ênfase, o segredo está na palavra, na leitura, na consagração. O segredo é esse. No abandono das corruptências e numa vida de retidão moral em toda a maneira de viver. Então, qual é a conclusão, irmão? A conclusão é que refutamos o ensino progressista. Reafirmamos a autoridade da Bíblia, ensinando as doutrinas bíblicas e vivendo uma vida de santidade ao Senhor. E eu quero concluir essa lição de número 3 contigo, citando um texto que está em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmão, minha irmã, é hora de resistirmos, é hora de avançarmos. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então a gente precisa avançar, a gente tem que ganhar território, a gente precisa pregar a santa palavra, ensinando todos a maneira de fé de viver, a prática. Oh, glória a Deus, você pode ser uma voz para essa geração, mas você precisa, irmão, conhecer a Bíblia, praticar a palavra e viver e amar o que está escrito nesse livro. A gente precisa se posicionar, a gente precisa voltar a orar, a consagrar, a jejuar, a gente precisa voltar a tirar tempo com a palavra de Deus. Eu sei que tem tantas coisas que buscam tirar o nosso tempo, é rede social, é televisão, é streamer, é uma infinidade de coisas, mas a gente precisa mais do que nunca voltar a ter tempo para a palavra de Deus. Eu repito o texto que citei e encerro essa lição. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. Então está aí o resumo prático, claro, objetivo
da lição de número 3, se tudo isso foi bênção na tua vida, se eu trouxe aqui um conhecimento que você ainda não tinha, se essa ministração edificou a tua vida, a tua casa, a tua família, agora sim, se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, deixa a tua mãozinha no like, deixa um comentário nessa videoaula que eu leio, respondo todos os comentários, e é sempre muito bom estar com você semanalmente aqui no canal do YouTube. Querido irmão, querida irmã, amigo e amiga que nos assiste, o desejo da minha alma é que Jesus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, que Deus abençoe a obra das tuas mãos e que aonde você botar o pé, que Deus te dê por herança. Até a próxima videoaula, graça e paz.